o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e da mentalidade e das decisões que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Estamos no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso de Carol Dweck. Hoje começamos um novo capítulo, adoro começar novos capítulos. Capítulo 8. Gente, o capítulo 8 é o último capítulo do livro, a gente já está chegando no final. O último capítulo do livro Mindset. O capítulo 8 se chama Mudança de Mindset. Quem aí estava esperando? Porque até então a gente explicou tudo sobre o que são os mindsets, né? Quem tem aquele, quem tem esse, todo mundo tem um pouco de cada um. Como mudar então o seu mindset? Agora chegou a vez. Capítulo 8, gente, ele é o último, é o mais importante do livro, mas só dá para entender se você já estudou os outros anteriores, tá? Porque agora ele já traz muitas noções que foram explicadas nos capítulos anteriores e ele é muito extenso. Então, eu dividi o capítulo 8 em 8 partes. Agora que eu percebi. Eu dividi o capítulo 8 em 8 partes, tá? Para que a leitura fique leve e não gaste muito tempo cada vídeo, ok? Então, vamos começar, né? Capítulo 8 se chama Mudança de Mindset. Bom, então assim, primeiro de tudo, né? Depois da gente entender como que o Mindset influencia todas as nossas relações, a educação, a liderança, a carreira, o trabalho, a família, a gente então chega na pergunta mais importante até então de todo o livro. É realmente possível mudar o mindset? Mudar a mentalidade? Vamos descobrir, né? Vamos ler, vamos para o livro. E aí depois eu pego todo esse conteúdo riquíssimo da Carol Dweck, faço um compilado para vocês e gero uma ferramenta de transformação, tá? Para que vocês consigam implementar, colocar em prática na vida de vocês hoje, vida real, tá bom? Então vamos lá, vamos para o livro. Mudança de mindset. O mindset de crescimento se baseia na crença na mudança. E a parte mais gratificante de meu trabalho é observar as pessoas mudarem. Nada é melhor do que ver as pessoas encontrarem os caminhos para chegar àquilo a que dão valor. Este capítulo trata de crianças e adultos que conseguiram encontrar a maneira certa de utilizar as suas habilidades e de como todos nós somos capazes de fazer o mesmo, ok? Então, o primeiro subtítulo é A Natureza da Mudança. Eu estava no meio da primeira série quando a minha família se mudou. De repente, eu me via em uma nova escola. Tudo era desconhecido para mim. A professora, os alunos e o estudo. Era o estudo que me aterrorizava. A turma estava adiantada em relação à minha classe anterior, ou pelo menos assim me parecia. Os alunos escreviam letras que eu ainda não havia aprendido. E havia uma maneira de fazer as coisas que todos pareciam conhecer, menos eu. Assim, quando a professora disse, meninos, escrevam seus nomes no papel no lugar certo, eu não tinha ideia do que eu devia fazer. Por isso eu chorei. Todos os dias surgiam coisas que eu não sabia fazer. A cada vez eu me sentia perdida e impotente. Por que eu não disse à professora, senhora Ken, ainda não aprendi isso, pode me ensinar? Em outra ocasião, quando eu era pequena, os meus pais me deram dinheiro para que eu fosse ao cinema com um adulto e um grupo de crianças. Quando virei a esquina para chegar ao lugar combinado para o encontro, vi no fim do quarteirão que já estavam indo. Em vez de correr atrás deles e gritar, esperem por mim, eu fiquei parada, apertando nas mãos os níqueis e vendo-os desaparecer na distância. Por que eu não procurei detê-los ou alcançá-los? Por que eu aceitei a derrota antes de tentar uma tática simples?
Eu sei que em meus sonhos eu sempre executei façanhas mágicas ou sobre-humanas diante dos perigos. Guardo até hoje uma foto minha vestida com uma capa do super-homem que eu mesma fiz. Porque na vida real eu não fui capaz de fazer uma coisa simples, como pedir auxílio ou gritar para que me esperassem. Em meu trabalho eu vejo muitas crianças pequenas assim, crianças inteligentes, que aparentemente são desembaraçadas e que ficam paralisadas com os percalços. Em alguns de nossos estudos, bastaria que fizessem uma coisa simples para que tudo melhorasse, mas não fazem. São crianças com mindset predominantemente fixo. Quando as coisas vão mal, elas se sentem impotentes e incapazes. Mesmo hoje, quando alguma coisa não dá certo ou algo promissor parece estar me escapando, eu ainda tenho uma sensação passageira de impotência. Isso significa que eu não mudei? Não. Isso significa que a mudança não é como uma cirurgia. Mesmo quando mudamos, as antigas crenças não são extirpadas como se fossem uma articulação danificada e substituídas por outras melhores. Em vez disso, as novas crenças tomam o seu lugar ao lado das antigas. E à medida que se tornam mais fortes, nos trazem uma forma diferente de pensar, de sentir e de agir. Então percebem, as novas crenças tomam o seu lugar ao lado das antigas. Ok? Entenderam? Próximo subtítulo: as crenças são a chave da felicidade e da infelicidade. Na década de 1960, o psiquiatra Aaron Beck trabalhava com os seus clientes quando de repente percebeu que os problemas deles eram causados por suas crenças. Justamente antes de sentirem uma onda de ansiedade ou de depressão, alguma coisa passava rapidamente por suas mentes. Poderia ser o Dr. Beck acha... Perdão. Deixa eu beber um pouquinho de água, gente. Perdoem, tá? Eu fui coçar o meu ouvido. Sabe quando você coça o ouvido e a garganta coça? Automaticamente eu tossi. Peço perdão. Vamos lá, vamos retomar. Não cocem o ouvido quando estiverem lendo. Bingo. Vamos lá. Poderia ser o Dr. Beck acha que eu sou incompetente ou essa terapia jamais funcionará. Nunca vou me sentir bem. Esses tipos de crença causavam sensações negativas, não apenas nas sessões de terapia, mas também em suas vidas. Não eram crenças das quais as pessoas geralmente tivessem consciência. Mas Beck descobriu que poderia ensinar essas pessoas a prestar atenção e ouvi-las. Descobriu também que poderia ensiná-las a trabalhar com essas crenças e modificá-las. Assim nasceu a terapia cognitiva, uma das formas de tratamento mais eficazes já desenvolvidas. Quer percebam, quer não, as pessoas mantêm uma espécie de registro permanente das coisas que lhes acontecem, do que elas significam e do que deveriam fazer. Em outras palavras, as nossas mentes estão constantemente observando e interpretando. É assim que nos mantemos conscientes. Às vezes, porém, o processo de interpretação fica perturbado. Algumas pessoas interpretam de forma mais extrema coisas que acontecem e em seguida reagem com sentimentos exagerados de ansiedade, depressão ou raiva, ou então até de superioridade. Próximo subtítulo: os mindsets vão mais longe. Os mindsets dão estrutura ao registro que ocorre na cabeça das pessoas. Orientam todo o processo de interpretação. O mindset fixo cria um monólogo interno focalizado no julgamento. Isso significa que eu sou um fracassado.
E isso significa que eu sou melhor do que eles. E isso significa que eu não sou bom. E isso significa que meu parceiro é egoísta. Em diversos estudos, investigamos a maneira pela qual as pessoas com mindset fixo tratam a informação que recebem. Descobrimos que avaliam com veemência cada elemento de informação. Uma coisa boa levava a um rótulo altamente positivo e uma coisa ruim levava a um rótulo altamente negativo. As pessoas de mindset de crescimento também observam constantemente o que acontece, mas o seu monólogo interno não trata de julgar a si mesmas e aos demais dessa maneira. Sem dúvida, são sensíveis a informações positivas e negativas, mas estão afinadas com as suas implicações para o aprendizado e para uma ação construtiva. Então, eles pensam: que posso aprender com isso? Como posso me aperfeiçoar? Como posso ajudar o meu parceiro a fazer melhor? Ora, basicamente a terapia cognitiva ensina as pessoas a refrear os seus julgamentos extremos e torná-los mais razoáveis. Por exemplo, suponhamos que a Lana se dá mal numa prova e chega à conclusão de que sou burra. A terapia cognitiva a ensinaria a olhar os fatos de maneira mais positiva, perguntando: quais são as provas que sustentam ou negam a sua conclusão? Depois de investigar, a Lana poderá ser capaz de compilar uma longa lista de situações passadas nas quais ela se mostrou competente e poderá então afirmar: acho que eu não sou tão incompetente quanto eu pensava. Ela pode ser também estimulada a pensar em outras razões, diferentes da burrice, pelas quais ela fez uma má prova, e isso pode matizar o seu julgamento negativo. A Lana aprende então a fazer isso sozinha, para que quando vier a se julgar negativamente no futuro, possa refutar o julgamento e se sentir melhor. Dessa maneira, a terapia cognitiva ajuda as pessoas a fazer julgamentos mais realistas e mais otimistas. Porém, não as tira do mindset fixo e não as tira do mundo dos julgamentos. Não ataca a premissa básica, que é a ideia de que as características são fixas, que as faz se avaliarem constantemente. Em outras palavras, não as escolta da estrutura de julgamento até uma estrutura de crescimento. Este capítulo vai tratar de como mudar o que ocorre no interior de nossas mentes, passando de um monólogo de julgamento a outro orientado para o crescimento. Ok? Próximo subtítulo: Conferências sobre Mindsets. O simples fato de tomar conhecimento do mindset de crescimento é capaz de causar uma grande mudança na forma pela qual as pessoas pensam em si mesmas e em suas vidas. Por isso, a cada ano, em meu curso de graduação, eu dou aulas sobre esses mindsets. Não só porque fazem parte da matéria do curso, mas também porque eu conheço as pressões a que estão submetidos os estudantes. A cada ano, os alunos me contam como essas ideias os modificaram em todos os aspectos de suas vidas. Eis o que disse Maggie, que aspira a tornar-se escritora. Então, vamos ver o relato da Maggie. Percebi que, no que se refere a minhas aspirações artísticas ou criativas, havia internalizado um mindset fixo. Achava que as pessoas eram inerentemente artísticas ou criativas e que ninguém era capaz de se aperfeiçoar por meio do esforço. Isso afetou diretamente a minha vida, porque eu sempre quis ser escritora, mas eu tive receio de seguir cursos de redação ou mostrar a outras pessoas o que eu escrevia. Há uma relação direta com o meu mindset, porque qualquer crítica negativa significaria que eu não sou genuinamente escritora.
Eu tinha muito medo de me expor à possibilidade de que eu não tivesse um talento natural. Agora, depois de ter ouvido as suas conferências, resolvi me matricular num curso de redação criativa no próximo semestre. E acho que realmente compreendi o que estava me impedindo de desenvolver um interesse que há muito é meu sonho secreto. Eu sinto que essas informações realmente me deram um novo poder. O monólogo interno da Meg costumava dizer: não faça isso. Não entre para cursos de redação. Não mostre aos outros o que escreve. Não corra esse risco. Seu sonho poderá ser destruído. Proteja-o. Agora o monólogo interno da Meg diz: faça com que as coisas aconteçam. Desenvolva sua capacidade. Vá em busca de seu sonho. Bonito, né, gente, essa mudança? Há também o caso de Jason, o atleta. Vamos ver o relato do Jason. Como estudante e atleta de Colômbia, eu tinha exclusivamente um mindset fixo. Vencer significava tudo e aprender não entrava nos meus planos. No entanto, depois de ouvir suas conferências, eu percebi que esse não é um bom mindset. Eu tenho me esforçado em aprender enquanto eu participo das competições, porque eu compreendi que se eu puder melhorar constantemente, mesmo durante os jogos, me tornarei um atleta muito melhor. O monólogo interno do Jason era: vencer, vencer, vencer. Você tem de vencer. Prove-se a si mesmo. Tudo depende disso. Agora, o monólogo interno de Jason é: observe, aprenda, cresça, torne-se melhor atleta. Finalmente, ouçam Tony, um gênio em recuperação. Vamos ouvir o relato do Tony. No ensino médio, eu costumava tirar notas muito altas com um mínimo de estudo e de sono. Passei a achar que seria sempre assim, porque eu era dotado de inteligência e memória extraordinárias. No entanto, depois de um ano de privação do sono, a minha inteligência e a minha memória começaram a deixar de ser extraordinárias. Quando eu passei a duvidar de meus talentos natos, dos quais a minha autoestima dependia completamente, em vez de minha capacidade de concentração, minha determinação ou minha capacidade de me esforçar, eu entrei em uma crise pessoal que durou até há poucas semanas, quando a senhora falou na aula sobre os diferentes códigos mentais. Ao compreender que muitos de meus problemas eram consequências de minha preocupação em provar a mim mesmo a minha inteligência, eu consegui escapar do modelo autodestruidor no qual eu vivia. O monólogo interno de Tony era: sou naturalmente bem dotado, não preciso estudar, não preciso dormir, sou superior porque sou inteligente. Esse monólogo mudou para: estou perdendo a minha capacidade, não consigo entender as coisas nem me lembrar de nada, o que eu sou agora? E depois da mudança mudou para: não se preocupe tanto em ser inteligente. Não se preocupe tanto em evitar os fracassos. Isso é autodestruidor. Vamos começar a estudar e dormir e seguir o curso da vida. Legal, né? É claro que essas pessoas sofrerão percalços e decepções e nem sempre será fácil manter o mindset de crescimento. Porém, somente por saber disso, elas descobriram outra forma de ser. Em vez de permanecerem prisioneiras de uma fantasia amedrontadora como a da grande escritora, do grande atleta ou do grande gênio, o mindset de crescimento lhes deu coragem para abraçar os seus próprios objetivos e sonhos. E o mais importante, lhes ofereceu uma maneira de trabalhar no sentido de tornar esses sonhos realidade. Porque até então, né, gente, eram só sonhos, né? E continuavam sendo somente sonhos, ok? Primeira parte do capítulo 8 termina aqui. Vamos conversar sobre ele agora. Então, é realmente possível, gente, mudar a mentalidade?
A resposta no livro é clara. Sim, é possível, né? Só que a mudança, ela não acontece da forma que muita gente imagina. Não é como uma cirurgia, né? O livro fala, onde a gente remove uma crença antiga e coloca outra nova no lugar, né? Igual uma prótese de joelho. Remove o joelho estragado e coloca uma prótese nova. Não. A mudança de mentalidade, ela acontece de forma mais sutil, né? E mais realista. As novas crenças, elas começam a conviver com as antigas. Eu até repeti isso na leitura, uma ao lado da outra. E com o tempo, as novas crenças ficam mais fortes e abafam as antigas e passam a guiar as nossas decisões. E aí a própria autora do livro conta, né, histórias pessoais dela, que quando ela era criança ela mudou de escola no meio do ano e que de repente tudo parecia estar mais avançado do que onde ela estava. Os alunos sabiam coisas que ela ainda não tinha aprendido, né? Quando a professora pediu para eles escreverem os nomes no lugar certo do papel, ela simplesmente não soube o que fazer e aí ela chorou. Aí vem o sofrimento, né? E aí todos os dias apareciam tarefas que pareciam impossíveis para ela de serem feitas. E em vez dela pedir ajuda, ela ficou se sentindo impotente. Vamos pensar, né? Por um momento, baseado em tudo isso que ela viveu, quantas vezes na vida adulta a gente faz exatamente a mesma coisa que ela fez quando ela era criança? Diante de uma coisa nova, a gente se sente incapaz. Em vez de pedir ajuda, a gente se retrai. E em vez de tentar, a gente assume que a gente não é bom o suficiente e a gente não tenta. Não é verdade? Isso daí é o funcionamento de um mindset fixo. Bingo, né? Quando alguma coisa dá errada, qual que é o pensamento automático? Tá vendo? Eu não sou capaz. Isso vem para provar que eu não sou capaz. E aí a autora traz uma outra informação, que é uma revelação importante, né? Ela fala que mesmo depois dela ter conseguido desenvolver nela um mindset de crescimento, aquela sensação antiga de se sentir impotente ainda pode aparecer. Por quê? Não significa que a mudança não aconteceu, ok? Significa apenas que as crenças antigas, elas ainda existem, elas ainda estão lá, porém, elas não comandam mais o nosso sistema. Certo? Bingo? Vamos mais fundo? Então vamos mais fundo. O livro traz que na década de 1960 tinha um psiquiatra, o Dr. Beck, né, que fez uma descoberta revolucionária. Ele percebeu o quê? Que muitos problemas emocionais das pacientes dele não eram causados pelos acontecimentos em si. Eles eram causados pelas crenças que as pessoas tinham sobre esses acontecimentos. Então, que antes de vir o acontecimento de sentir ansiedade ou ter uma depressão, essas pessoas passavam por um pensamento rápido na mente. Tipo, eu sou incompetente, ou seja, a crença, né? Eu sou incompetente, isso nunca vai dar certo. Eu não sou boa o suficiente. E aí, esses pensamentos automáticos que vinham na mente das pessoas moldavam as emoções delas e, por consequência, moldavam os comportamentos delas. E aí, ele descobriu, então, um novo tipo de terapia, né? A partir dessa descoberta nasceu a terapia cognitiva, que é uma das abordagens da psicologia mais eficazes que existem. E aí a autora aprofunda mais. Podemos? Então vamos aprofundar ainda mais. Ela fala que os mindsets organizam esses pensamentos, eles estão além dessas crenças, né? Eles funcionam como se fosse uma lente de óculos que interpreta a realidade. Então, quando alguém tem um mindset fixo, as vozes internas dessa pessoa são um tribunal permanente. Tudo vira julgamento, né? E aí, o que ela conversa com ela mesma, as vozes?
Isso está provando que eu sou um fracasso, isso está mostrando que eu sou melhor que os outros, né? Quando é de superioridade o pensamento. Isso significa que eu não sou um bom profissional. Cada experiência no mindset fixo vai virar um rótulo. Bingo, tá? Só que quando a gente fala de mindset de crescimento, as vozes do diálogo interno mudam completamente. Porque aí não tem mais a pergunta, o que isso vai provar sobre mim? Isso está provando alguma coisa sobre mim? Não tem mais essa pergunta, a pergunta é diferente. Tem pergunta, mas não é mais essa. A pergunta é, o que eu posso aprender com isso? Não é por que isso está vindo para mim, é para que isso está vindo para mim. Bingo? Como eu posso melhorar? Que estratégia que eu tenho que ajustar? Que habilidade que eu tenho que desenvolver, já que isso veio para mim? É uma mudança radical, gente, né? Porque não é mais sobre provar o seu valor, acabou isso, é sobre desenvolver um valor. Esse ponto é muito importante, né? E ainda falando da terapia cognitiva, ela ajuda as pessoas a tornar os julgamentos delas mais realistas, menos catastróficos, né? Não necessariamente tira as pessoas do mundo dos julgamentos. Ela melhora o pensamento dentro do mindset fixo, porque lembram, as crenças continuam lá. Mas ela melhora o pensamento dentro de um mindset fixo, né? Agora, isso que eu tô falando é da terapia cognitiva, né? Agora, quando a gente fala de mindset de crescimento, quando você adquire, absorve o mindset de crescimento, aí muda completamente o jogo, né? Porque em vez de você viver avaliando se você é boa o suficiente, você já começa a se perguntar como eu posso me tornar melhor do que eu já sou. Tá acima, um nível acima, tá vendo? O livro, ele traz histórias reais, né? Nessa última parte que a gente leu, de pessoas que passaram por essa transformação, pessoas comuns. Traz da Meg, uma estudante que sonhava em ser escritora, que sempre acreditou que o talento era algo com que se nasce. E por causa disso ela tinha medo de mostrar os seus textos, porque ela não sabia se ela tinha nascido com esse talento, né? Qualquer crítica ia significar que ela não tinha esse talento. Mas quando ela descobriu que existia o mindset de crescimento, ela percebeu uma coisa muito poderosa, que o talento ele pode ser desenvolvido. E aí ela tomou uma decisão, ela se matriculou num curso de escrita criativa. As vozes do monólogo interno dela mudaram de não mostre o seu trabalho para ninguém para desenvolva essa capacidade. Olha, mudou tudo. Depois o livro vem e fala do Jason, o atleta, né? Antes a única preocupação dele era vencer. Aprender não importava para ele. Quando ele entendeu o conceito de mindset, a mentalidade dele mudou. Ele passou a observar cada jogo como uma oportunidade de aprender e evoluir. Aí o foco dele deixou de ser provar para ele mesmo que ele era bom. O foco dele passou a ser uma pessoa melhor. Quero me tornar melhor do que eu já sou. E aí, por último, traz o exemplo do Tony, né? Um gênio, como o próprio livro fala, um aluno brilhante. Sempre tirou notas altas, sem estudar. E aí ele acreditava que ele era naturalmente inteligente. Quando a performance dele começou a cair, ele entrou numa crise. Porque a autoestima dele dependia totalmente da ideia dele ser um gênio natural, sem precisar estudar. Quando ele entendeu o conceito do mindset de crescimento, ele percebeu uma coisa que libertou ele dessa crise. Que a inteligência não precisa ser provada. Ele não precisa provar que ele é inteligente. A inteligência pode ser construída. Ele pode construir a inteligência dele. Aí o que ele fez? Ele começou a estudar. Ele começou a dormir. E desenvolveu o quê? Disciplina. Tudo mudou. Percebem como é que é profunda a mudança de um mindset para o outro? O mindset de crescimento, ele não significa
ignorar as dificuldades. Não. Ele significa parar de medir o seu valor por cada resultado momentâneo, né? Vamos pensar? Em que área da sua vida você ainda acredita que ou tem talento ou não tem talento? Ou isso nasce com você ou não nasce? Quantos sonhos você deixou guardados por medo de descobrir que talvez você não fosse bom o suficiente? Quantas oportunidades você evitou para você proteger uma imagem que você criou sobre si mesmo? É isso que o mindset fixo faz, ele protege a identidade. Já o mindset de crescimento constrói uma identidade. E é exatamente isso que eu te ensino no meu livro Mente de Ouro. Como que você substitui a mentalidade de escassez, de medo, de autossabotagem, por uma mentalidade de crescimento, de prosperidade e de ação estratégica, né? O Mente de Ouro, ele é um manual prático para você transformar mentalidade em resultado. Nele você aprende a identificar as crenças que limitam a sua prosperidade, reprogramar os padrões mentais de escassez, desenvolver uma disciplina emocional e financeira, construir bons hábitos alinhados com o crescimento real. E você ainda recebe um bônus, o cofre dourado da prosperidade, com exercícios práticos para fortalecer diariamente uma mentalidade de abundância. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Como sempre, a pergunta do dia, para ser respondida nos comentários: qual sonho que você deixou parado por medo de descobrir se você tinha ou não talento para desenvolver esse sonho, para conseguir alcançar esse sonho? E qual que é o primeiro passo, a partir de hoje, que você vai dar para desenvolver esse sonho? Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Pode escrever. Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui a gente não usa o conhecimento apenas para ficar admirando ideias, né? Aqui a gente usa o conhecimento para transformar mentalidade em movimento, né? O mindset, ele não define quem você é. O mindset define quem você está se tornando. Mudar essa mentalidade pode mudar completamente o rumo da sua vida. A mudança de mindset, ela não acontece de uma vez. Igual o livro fala, não é uma cirurgia, etapa única. Ela acontece cada vez que você troca um pensamento de julgamento por uma pergunta de crescimento. Ok? Bingos, né? Muitos bingos hoje. Lembrando, sempre vou lembrar vocês, o resultado que você não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso que eu tô aqui, gente, para ler essa página para você. E de preferência, ler essa página com você, ok? Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, envia esse vídeo para quem você sabe que vai fazer diferença na vida da pessoa ouvir. Continua aqui comigo, porque a próxima parte do capítulo 8 vai mostrar como você aplica essa mudança de forma prática na sua vida, ok? Um beijo no coração de vocês.